Olá, queridos. Vou compartilhar uma breve palavra com você que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 e 24. A Bíblia diz assim: Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Querido, nós estamos meditando numa passagem onde fala que o apóstolo Paulo ele está em um navio a caminho da Itália. E nesse momento que ele está a caminho da Itália, dentro dessa embarcação, acontece um grande incidente. Na verdade, quando eles vão sair, o apóstolo Paulo, por ser um homem de Deus, disse para eles que não deveriam tomar esse caminho ou seguir essa viagem, por causa do tempo. O apóstolo Paulo olhou para o tempo e disse: não é tempo, o tempo não está bom para que a gente siga a viagem. Porém, eles decidiram, pelo líder, decidiram então o capitão seguir viagem. Porém, irmãos, no caminho, um forte vento vem sobre a embarcação, sobre eles, e a ponto que eles começam a lançar suas coisas ao mar, lançar os alimentos, e chegando num certo momento de já fazer 14 dias que eles estavam no mar, eles começaram a se entristecer diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, diante daquela situação. Eles começam a se entristecer, começaram a ficar tristes. E aí o apóstolo Paulo vem e diz para eles: não fique triste. Essa noite o anjo do Senhor veio até mim. Ele disse: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus veio trazer uma mensagem para o apóstolo Paulo. E a mensagem foi essa: não temas, importa que seja apresentado a César. Quer dizer, não temas, você ainda não chegou no destino, você ainda precisa se apresentar a César. Mas não era só o apóstolo Paulo, só o homem de Deus que estava para... Mas o mais interessante é que eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. O apóstolo Paulo é um prisioneiro, ele está indo, certo? Ele está indo para aquele lugar, ele tem um destino para chegar, um homem de Deus tem um destino para chegar. No meio do caminho acontece uma tempestade, todos estão correndo o risco de morrer, mas aí Deus envia um anjo e diz: não, você não vai morrer, porque você ainda tem um destino para chegar, você ainda tem uma obra para ser realizada, tem algo ainda para fazer através de você. E tem um detalhe: as pessoas que estão junto com você, estão à sua volta, eles também não vão perecer. Irmãos, depois lá na frente, então esses homens tomam um ânimo ao ouvir isso, eles se alimentam e continuam a viagem. E depois, quando eles vão, eles ficam à deriva, eles precisavam das estrelas, da noite, da lua, para conseguir se localizar, e eles não enxergam nada, estão numa situação difícil. E quando eles então sentem, um pouco mais adiante no mesmo capítulo, vai dizer que eles começam a se aproximar de uma terra, e quando eles veem que estão chegando nessa terra, estou sendo breve aqui, algumas coisas acontecem, alguns tentam fugir, e ele diz: não deixe esse pessoal fugir, caso esses homens fujam, nós vamos perecer. Então, o que eles fazem? Eles ficam ali juntos, ficam firmes, e quando é a hora que eles vão descer da embarcação, eles alcançam um banco de areia, eles percebem que estão no banco de areia, eles percebem que eles podem encalhar ali o barco e ficar ali. Só que quando eles encalham o barco, a embarcação começa a se desfazer.
E aí o líder, né, o capitão diz, olha, aqueles que sabem nadar, pulem na água, a terra está ali, a terra firme, corre, pula na água e vai. Mas aqueles que não sabem nadar, segurem naquilo que pode, segurem nos destroços. Mas nós vamos chegar na terra. E quando eles chegam na terra, irmãos, aquele povo daquela terra recebe eles com muita alegria, recebe eles, cuidam bem deles. E eles são tão amorosos com os tripulantes, que o apóstolo Paulo vai ajudar eles. Eles acendem uma fogueira, né, os nativos daquela terra acendem uma fogueira para ajudar a enxugar eles, porque eles estavam molhados, estavam com frio. Os nativos então fazem uma fogueira para ajudar eles. Só que nesse momento o apóstolo Paulo vai pegar uns gravetos para ajudar e jogar na fogueira. No momento em que ele joga os gravetos, havia uma cobra no meio dos gravetos. Havia uma serpente, e a serpente, para fugir do calor do fogo, pega na mão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo balança as mãos no fogo e ela cai. As pessoas que moravam ali ficaram olhando. Agora ele morre. Eu acho que agora ele morre. E ficaram esperando ele se inchar, ter um tipo de alergia, alguma coisa. Mas nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí aqueles homens disseram, esse cara é um Deus. Esse cara é um Deus, não é possível. O cara saiu de uma embarcação, de uma tribulação. Aí os outros disseram, não, é juízo de Deus. É o juízo que está pegando ele. É por isso que ele está sendo... Ele é um assassino. É o juízo de Deus que está sobre ele. Mas aí, o que aconteceu? No capítulo 28 diz, e havendo no versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de víveres, pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lo, a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto como espantado do mar, a justiça não deixa viver, quer dizer, escapou do naufrágio do mar. Agora a cobra pegou a mão dele, mas sacudindo ela, a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que visse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de aparecer, diziam que era um Deus. E depois aqui, irmãos, vai dizer assim, no 8, e aconteceu estar de cama enfermo de febres, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Irmãos, esse Públio era o líder desse povo, só que o pai dele estava enfermo. E o apóstolo Paulo vai na casa desse homem, ora por ele, e este homem é curado. Depois que este homem foi curado, se espalhou notícia na cidade, na ilha. Todas as pessoas enfermas correram até Paulo porque queriam receber oração, e todas foram curadas. Todas foram curadas. Aleluia. Querido, depois disso, quer ver? No versículo 9, e feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha e tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram todas as coisas. As pessoas se alegraram tanto, ficaram tão alegres, tão felizes, que prepararam toda a viagem desse povo novamente. Irmãos, eu comecei a meditar nessa mensagem e o que Deus trouxe no meu coração. Primeiro, irmão, que nós devemos estar focados no destino que Deus já preparou para mim e para você. Se nós estamos na missão, nós temos um destino para chegar. Quer dizer que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está no propósito de Deus, o naufrágio não vai te matar.
a serpente não vai te matar. E tem um detalhe, que antes da serpente, quando a embarcação encravou ali na areia, o capitão, ele disse assim, olha, vamos matar todos os prisioneiros, para ter certeza que nenhum deles escape. O apóstolo Paulo era um prisioneiro nesse navio. Irmãos, o naufrágio não pôde terminar o que Deus colocou para realizar através da vida do Paulo. Satanás usou o naufrágio, mas não conseguiu parar a obra que Deus tinha para realizar através da vida do apóstolo Paulo. Depois é levantado o capitão para matar o apóstolo Paulo, que escapou da primeira, escapou da segunda, né? Aí vem a terceira, a serpente, pegou na mão dele, irmãos, tinha tanto lugar para aquela serpente estar abençoada, vai estar justo no feixe de lenha. A hora que ele joga no fogo, ela pá, pegou a mão dele. O apóstolo Paulo escapou da primeira, meu irmão, escapou da primeira, escapou do naufrágio do navio. Mas por que tudo isso aconteceu? Deus vem e fala com ele através do anjo e diz para ele, você acha que alguma dessas coisas pode parar aquilo que eu vou realizar através de você? Você acha que tudo isso que está acontecendo, que está à sua volta, vai parar aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida? Não vai parar, entende? Entende? Pega essa. Está entendendo, irmão? Tudo que está acontecendo à nossa volta, irmão. 270, acho que foi que eu falei, e 77 homens, irmão, foram salvos de uma grande de um grande incidente por causa de um homem de Deus. 277 homens foram separados. Não lembro ali o versículo que está, mas ele diz aqui, onde nós lemos, né, no 27, 23, né, no 24, não temais, importa que seja apresentado a César. Que isso, irmão? Paulo tinha um destino escrito e preparado por Deus. O naufrágio não conseguiu parar isso. O chefe lá, o carcereiro, sei lá como é que chama, vai e disse assim, não, vamos matar todos os prisioneiros. No versículo, quer ver, no 27, vamos ver se está aqui. Olha lá, ó, no 27, vou ler aqui no versículo 42. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos. Os soldados quis matar os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas, então quer dizer, Deus tinha preparado já, salvou Paulo da tempestade no meio do oceano. A segunda vez aqui que Deus salvou Paulo. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugissem escapando a nado. Mas no versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, olha aí, irmãos, lhes estorvou nesse intento e mandou que os que pudessem nadar lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns às tábuas e outros às coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra. Havendo, no capítulo 28, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Irmãos, muitos homens foram salvos, certo? Salvos por causa do homem de Deus. Não é só por causa do homem de Deus, mas por causa dos projetos de Deus na vida de um homem de Deus, de alguém que Deus chama, de alguém que Deus escolhe. O navio, o naufrágio da situação, não pôde parar o projeto de Deus. Os soldados, querendo encerrar ali o projeto de Deus, vão matar esse projeto aí, vão matar Paulo, vão matar os prisioneiros, que nós matamos Paulo também.
Deus encerrou a situação ali. Aí vem a cobra, irmão. A cobra pica a mão de Paulo e nada acontece. O que Jesus falou para os discípulos? Pisarão serpentes, escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não fará mal nem dano algum. E quem somos nós, irmãos? Somos seguidores de Cristo, somos servos do Deus Altíssimo, somos homens e mulheres que Deus chamou, irmão. Não é qualquer um, não. Deus chamou e pronto. Aleluia. Deus chamou e pronto, irmão. Deus colocou a mão e falou: é esse, acabou, irmão. Não tem navio naufragando que possa parar o projeto de Deus. Não existe soldado com mal intenção para parar o projeto de Deus. Não existe serpente, irmão, que possa suportar o fogo de Deus. Nada pode parar, irmão, aquele que está no caminho, aquele que está no destino. O apóstolo Paulo sabe por que ele foi salvo? Porque ele não estava no destino vivendo a vida dele, mas ele estava no destino vivendo as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele saiu, irmão, para um projeto. Enquanto você estiver fazendo aquilo que é de Deus, fazendo as coisas de Deus, fazendo para Deus, os projetos de Deus, nada pode parar você. Enquanto os projetos de Deus, você estiver focado nos projetos de Deus, não existe prisão, não existe cadeia, não existe nada que possa parar isso. Todos os projetos de Satanás são frustrados. Enquanto nós estamos fazendo as coisas do Senhor, fazendo as coisas de Deus, é para Deus. Porque eu carrego esse livro sagrado, é para Deus. É porque que a minha voz alcança as pessoas, é para Deus. Se for realmente para Deus, não existe nada nessa terra, nada, nem na natureza, que possa parar, porque o projeto é de Deus. Você está em cima do trilho de Deus. Paulo estava no projeto e no trilho de Deus. Deus disse para ele: você vai falar com César. Essa viagem não é à toa. Esse caminhado não é à toa. Você tem um destino para chegar. Você vai chegar. A conversa é essa. Com Deus não tem mais ou menos. É Deus esse ensina ou não. Se Deus falou, está falado. Deus zela pela palavra dele, irmão. Meu Deus. E no versículo 28, irmão. No versículo 28, depois que Paulo já está lá no destino, depois que as coisas já estão acontecendo, ele vai dizer: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e aí eles a ouvirão. Por que ele disse isso? Porque ele foi falar, ele fez uma reunião com os judeus, com os parentes dele lá, e explicou toda a situação, falando de Deus, falando do reino de Deus, mas aqueles homens não quiseram ouvir. E aí ele traz uma profecia de Isaías, depois você lê com mais tempo o capítulo 28 e o capítulo 27, e como ficaram entre si, no versículo 25, e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Muitas coisas ainda estão para ser resolvidas na nossa vida, porque nós tampamos os ouvidos com o dedo para não ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus. Porque esses homens passaram por essa tribulação. Se eles tivessem ouvido o homem de Deus, o apóstolo Paulo, eles não tinham passado por isso. Mas muitas pessoas, ao ouvir o evangelho, ouvir a verdade de Deus, vivem com a razão, com o seu conhecimento, seu próprio entendimento. E estes homens aqui, Paulo corrige eles e diz: bem que disse o profeta Isaías, esse povo vão ver coisa, mas não vão crer. Irmãos, depois de tudo que está acontecendo, há pessoas ainda que não creem naquilo que está escrito. Tudo que nós estamos vendo, há pessoas ainda fechando os olhos, não fechando os olhos, estando com os olhos bem abertos, mas faz de conta que não vê. Pessoas que estão com ouvidos abertos,
mas faz de conta que não ouve, porque o coração está endurecido, o coração não está nos projetos de Deus, o coração não está nas coisas de Deus. O que eu quero dizer com essa mensagem? O que Deus falou no meu coração comigo, trouxe para mim, assim trabalhou em mim, na minha vida. Se eu for fiel a Deus e continuar nos trilhos de Deus, nos projetos de Deus, eu posso estar no meio de uma embarcação turbulenta, como nós estamos passando esses dias, mas Deus está me guardando. Sabe por quê? E as pessoas que estão à minha volta, Deus está guardando. Sabe por quê? Tudo no final é para salvação. A minha família, Deus está guardando. Os teus familiares, Deus está guardando. Enquanto você estiver no trilho, enquanto você estiver no caminho, no percurso em qual Deus colocou. Talvez esse percurso e esse caminho que você está caminhando seja difícil, seja doloroso, seja pânico, porque você imagina, no meio do oceano, vento, chuva, tal, é um momento de pânico. Mas o anjo sempre estava ali do lado do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Nós não devemos temer a nada a não ser a Deus. A sabedoria do homem se resume em temer a Deus. Nós devemos temer ao Senhor. E outra coisa, nenhum mal pode te atingir enquanto você for fiel a Deus. Esse tempo que nós estamos passando e vivendo sobre esses dias, é que nós devemos analisar e olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e ver o quanto nós estamos sendo fiel a Ele, quanto nós estamos sendo fiel a Jesus. Será que nós estamos sendo fiel verdadeiramente? Sabe, irmão, as pessoas às vezes querem trocar as coisas com Deus, e Deus não existe troca, porque tudo é dele. Como você vai trocar aquilo que é seu? Você entende? É tempo de ficar firme e entender, irmão, o zelo, o cuidado de Deus em todas as situações. Talvez você está ouvindo aí a palavra aí, você está entendendo assim. Você está no meio de uma situação complicada, você está no meio de uma situação difícil, mas a sua fidelidade é o que vai manter você vivo. Você está passando por um momento difícil, às vezes algumas coisas vêm sobre você e você se entristece. Lutas que às vezes nós achamos que a luta é tão grande, aí nós vamos ler a Bíblia e nós vemos que não passamos luta nenhuma para servir a Jesus, para fazer o que Ele pediu. Enquanto nós estivermos, querido, fazendo os projetos de Deus, os propósitos de Deus, para quem nós estamos vivendo. Esse homem, sabe por que ele era cuidado por Deus? Porque ele disse assim: não sou mais eu que vivo. A vida que eu tenho agora nesse corpo é para o meu Senhor. A vida que eu levo agora na carne é para o meu Senhor. Entende? Em nenhum momento ele se exalta, mas ele diz: essa vida que eu tenho agora na carne, ela tem um propósito. A vida que eu tenho na carne agora, ela tem um propósito. É a vida para o meu Senhor. É a vida para o meu Deus. É a vida para o meu Senhor. Você imagina, nos dias de hoje, uma serpente pica o cara no fogo, joga ela lá. Todo mundo fica olhando, vai cair, vai dar febre, vai dar isso, dá nada. Foi nada. Sabe por que não morreu ali? Deus tinha projeto. Deus curou ali uma ilha inteira. E o que ele fala aqui, depois de passar por esta ilha, e voltar e chegar na região dele, e ainda está preso, chama os irmãos para uma reunião. Aí ele diz, né, ele traz a palavra de Isaías, e no versículo 27 ele diz: porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e diz: nossa, pastor, que palavra dura, que palavra pesada. O evangelho é só amor, né? Ouve pesadamente, fecham os olhos, para que nunca com os olhos o vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem com o coração entendam. Aí ele vai dizer: e se convertam. Se converter o quê? Voltar para Deus, largar as coisas ruins, largar as coisas que não têm a ver com o Senhor, e eu os cure. Qual que é a vontade de Deus? Que eu enxergue o céu pelo lado de dentro,
que eu ouça a voz do Espírito Santo, que o meu coração se quebrante, derrame diante dele na verdade da sua palavra. Para quê? Para que eu me converta, e para que ele me cure. O vazio que muitas vezes nós sentimos é a falta de Deus. Querido, eu quero orar e colocar esse tempo na presença de Deus. Pedir ao Senhor. Primeiro eu quero dizer para você, Deus continua do nosso lado. Basta eu e você continuarmos fiéis. O que é ser fiel, pastor? Continua no trilho de Deus. Não sai para a direita, não sai para a esquerda. Continua no trilho de Deus. Tá difícil, pastor. Continua no trilho de Deus. Ai, pastor, estou sendo perseguido. Continua no trilho de Deus. As portas se fecharam. Continua no trilho de Deus. 14 dias com uma tribulação sem comer, todo mundo entristecido, o semblante derrubado. O anjo vem e dá uma notícia. Paulo, seguinte, Deus falou o seguinte: você vai chegar no destino, porque você ainda tem que se apresentar a César. E outra coisa, quem está com você não morre, vai chegar no destino também. A pessoa que é abençoada por Deus, dirigida pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, as pessoas em volta dela são abençoadas. As pessoas que caminham ao lado de alguém que é chamado por Deus, tem um propósito de Deus na mão, um destino de Deus na mão. Ela atrai as pessoas, porque as pessoas serão abençoadas, alcançadas através da sua vida. Que Deus abençoe. Fica essa palavra no teu coração. Está na caminhada? Está no caminho? Está no destino? Fica firme. Jesus é com você, Jesus é comigo, Jesus é com nós. Estamos juntos e misturados. Que Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar o Senhor, te engrandecer e te exaltar, ó Deus de Israel, por essa direção e por essa palavra. Senhor, aonde, Senhor, a minha voz estiver alcançando, toque nesta pessoa, Pai. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor, protegê-la. Eu não sei, talvez a embarcação que essa pessoa está passando, que ela entrou, mas se ela está no destino, Senhor, seguindo os teus princípios, protege e guarda ela, Senhor. Traz uma mensagem para ela, sim, de conforto, como o Senhor fez com Paulo e a tribulação. Papai, aonde ela colocar as mãos, protege ela da serpente. Papai, se alguma serpente, ó Deus, alcançou a mão dela e picou a mão dela, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esta enfermidade agora, que essa pessoa seja curada pelo Senhor. Se há alguma situação, Deus Santo, que está difícil de ser resolvida, para o Senhor não existe impossível. Para aqueles que continuam no propósito, no caminho, seguindo as tuas verdades, tuas vontades, teus propósitos, Papai, mantenha essa pessoa nas tuas mãos. Assim eu oro e declaro sobre a tua vida as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus eu quero encerrar declarando sobre a tua vida e adorando ao nosso Deus. Que Deus abençoe.